O samba é o nosso conselheiro, é como se a gente... Se você ouvir um samba por dia, no ano, é como se você ajoelhasse diante de um preto velho e pedir um conselho. O samba tem isso, assim, ele tem, às vezes, uma função social, ele tem uma função política, ele tem uma função amorosa, ele tem, inclusive, funções que a gente não identifica, mas ele deixa a gente melhor, porque se ele não resolve o nosso problema, às vezes ele faz com que a gente pense nele de uma outra maneira. Assim. Ganhou perdão, e adeus melancolia, adeus a solidão. Quem tanto errou, ganhou perdão. É só nos laços do amor que a gente acha prazer. Encontrei quem me quis e se fez merecer. Ai, esse bem que me guia nesse mundo desigual, vou me dar com euforia para ser feliz afinal. Ai, esse bem que me guia nesse mundo desigual, vou me dar com a euforia para ser feliz afinal. Tereza, boa tarde. Você seja muito bem-vinda ao Consciente Coletivo. Dentro da série, é preciso falar sobre saúde mental, parceria nossa com a Fundação Tide Setúbal. Bem-vinda, Tereza. Obrigada. Tereza, você em 2020, né, o distanciamento social, você incentivando o distanciamento social, você começou a fazer transmissões ao vivo, online, cantando sambas e canções da música popular brasileira, a maioria a capela. Repertório vasto, conhecimento enciclopédico, trouxeram convidados estrelados, como Caetano e Marisa Monte, entre outros, entre vários outros. E uma multidão de seguidores. Hoje você tem mais de 400 mil seguidores no Instagram. Essas lives você trazia também num clima intimista, discussões sobre política, família, relacionamentos, e assim você ajudou muita gente a enfrentar esse tempo difícil. Então, a minha primeira pergunta, no contexto desse trabalho que a gente está fazendo sobre saúde mental, é ouvir de você o que o samba e a saúde mental têm em comum. Eu acho que o samba ele cuida da nossa saúde mental, que o samba ele já não é mais um gênero musical, ele já não é mais um ritmo. Quando ele se incorpora, quando ele assume corpos como Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho, Paulo da Portela, a obra que essas pessoas deixaram, né, para a eternidade, elas são nossas amigas, assim. O samba é o nosso conselheiro, é como se a gente... Se você ouvir um samba por dia, no ano, é como se você ajoelhasse diante de um preto velho e pedir um conselho. O samba tem isso, assim, ele tem essa função, às vezes uma função social, ele tem uma função política, ele tem uma função amorosa, ele tem, inclusive, funções que a gente não identifica, mas ele deixa a gente melhor. Porque se ele não resolve o nosso problema, às vezes ele faz com que a gente pense nele de uma outra maneira. Assim. Então, tanto que eu fico vendo, né, o que a gente chama de número baixo, né, esses compositores da antiga, essas pessoas da antiga, a maneira com que essas pessoas encaram a vida e como elas vivem, sabe? Eu acho que tem um domínio também um pouco da saúde mental sobre a saúde do corpo. Então, eu já conheci pessoas de 80, 90, quase 100 anos que têm uma vida, uma mente aguçada, uma predisposição à alegria, ao bem viver, ao tratar bem o outro, sabe? Assim,
Eu acho que o samba presta esse serviço. A comunhão da roda de samba exerce um papel também, eu imagino. Um Sim, espírito de comunhão, né? Vamos dizer assim. é. E se a gente né, prestar um pouco mais de atenção, a gente vê o encontro do samba. Quanto mais antigo o praticante, mais completo é o encontro, né? Porque em torno da roda tem os instrumentos, tem as canções, tem as lembranças daqueles que já foram, e tem comida. Se tem comida, tem alegria, tem verdade, sabe? Eu acho que é um gesto tão bonito você alimentar as pessoas. E o samba sempre teve a comida bem pertinho, né? Na maioria dos encontros, sempre tem comida. E nunca falta a comida. É curioso, assim. Não é uma comida cara, não é sofisticada. Sofisticada até é. Não é uma comida cara, mas vem de lugares bem humildes, mas ela nunca falta. Você volta de um encontro desse, assim, você não volta para casa com fome, você volta com a cabeça cheia de coisa. E você falou essa palavra humilde, né? Porque tem algo de humildade no samba. Tem. E a humildade não é achar que você é menos, é achar que outras pessoas podem ser iguais a você. E às vezes nem são, né? Não sei quem é igual ao Monarco, quem é igual, sabe, a Tia Surica, mas eles têm essa postura e esse entendimento de que a importância que eles carregam, ela nunca vai ser usada ostensivamente para dizer eu sou uma pessoa muito mais importante do que você. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Saberes ancestrais. O samba é uma música, é uma cultura de saberes ancestrais, né? Quais Sim, são esses saberes ancestrais que a gente encontra no samba? olha, o ancestral ele é o motor da continuidade. Então, o samba ele veio do outro século, ele tem uma mensagem nele, e essa mensagem, ela, às vezes, ela pode estar nos versos ou não, mas quando o samba acontece, você entende a mensagem do samba. Assim. E isso é um legado. Eu tenho certeza de que o samba que a Tia Seata trouxe aqui para o Rio de Janeiro, nela, quer dizer, a partir do samba que ela trouxe, o carioca criou o próprio samba, que é uma outra coisa, que não é o samba da Bahia, não é o samba de roda, né? E ela era uma baiana de Santa Amaro. Imagino que ela chegou aqui tocando samba de rodas, tocando no prato, cantando. Mas a versão dela já é uma versão modificada do que ela deve ter ouvido dos ancestrais dela, né? De quem veio antes dela. E através da tradição oral, o samba ele foi acontecendo, ele foi se firmando, ele vai se modificando. Mas quando a gente fala que a força do samba está na ancestralidade, é porque nós estamos continuando uma ação que não cessa, que não para. Então, foi através da Tia Seata, foi através de Donga João da Baiana, foi através da Dona Ivone Lara, do Silas de Oliveira, do Paulo da Portela, do Monarco, do Zeca Pagodinho, do Marquinhos Diniz, de mim, da Marina Iris, da Juliana Diniz, da neta do Monarco, sabe? Do Felipe Partideiro, o menino que tem 12 anos, toca em roda de samba, parece que tem 30, 40. Isso é uma ação que a gente não tem muita explicação para isso, mas ela não cessa.
ela não cessa. E quando as pessoas falam do samba, ai, o samba, nossa, o samba antigamente é que era bom, o samba se modificou. Eu não reclamo de modificação do samba, porque são através dessas interferências que ele continua sempre vivo. E ele vai estar sempre acontecendo, sabe? E tem o invisível também, né? Tem uma mágica, o toque da mão, né? No coro, no tambor, sabe? Você faz um chamamento de invisíveis, de seres que você, quando a gente fala de ancestrais, são pessoas que já passaram por aqui, que estão aqui do nosso lado, que estão acompanhando a gente, que aconselham a gente, inclusive, sabe? Eu fico vendo assim essas pessoas assim especiais, né? Tipo Monarco, Cartola, Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, a gente Candeia, a gente vê as imagens. Em algum momento eles sempre têm um olhar para cima, vai cantar e parece que vai buscar alguma coisa assim. Eu acho que o ancestral age assim, ele aconselha a gente, ele dá conselhos para o que você vai fazer, para o que você não deve fazer, sabe? E sem ancestralidade não tem história, né? Não tem continuidade. Seria o fim de tudo. Agora, Mas é curioso que o samba, historicamente, ele era proibido, né? Ele foi proibido, né? Eu acho que o racismo ele sempre tem um jeito de acontecer. Por isso que ele é estrutural, né? Então, são muitas maneiras que o racismo encontra para tolir o caminho, né, da negritude. E quando a gente vê que a cor do Brasil é uma cor parda, né, é uma cor, ela não é branca. O Brasil não é um país de gente branca. Por mais que tenham gente que bata no peito e fala, não, mas é que a minha avó era italiana. Não é um país de gente branca. O Brasil é um país de gente mestiça. E isso incomoda muito. Isso incomoda. Então, todas as vezes, tanto que todas as expressões negras, elas sofreram algum tipo de preconceito. Foi a música, foi a religião. Eu nunca vi alguém falar assim, uma família que leva uma criança à igreja, uma missa. Eu nunca ouvi alguém dizer, mas ele não é muito novo, não, para estar indo na missa? Será que é legal levar ele na missa? Será que é legal botar ele lá em frente ao padre, fazer o sinal da cruz? Mas a gente ouve um pai levar uma criança, já teve mãe que perdeu guarda de filho porque levou a filha para fazer o santo num terreiro de candomblé. Eu não consigo ver a diferença de um pai levando uma criança numa missa das 6 e de uma mãe levando o filho num terreiro de candomblé. Não vejo diferença. Porque o samba, imagina, você tem os negros foram libertos, foi abrir uma jaula, né? E falou, sai. É assim que foi a abolição da escravatura, né? Sai. Mas sai sem água, sem comida, sem moradia, sem vestimenta. Sai com a roupa do seu corpo e dá teu jeito. Como que um povo que passou pelo que passou encontra motivo para dançar, para cantar, para criar poesia? Quem são essas pessoas que vão criar poesia? O que essas pessoas pensam da vida? Pegar um instrumento, fazer um instrumento, né? Isso não pode, isso é proibido. Por que é proibido? Eu queria entender por que o samba foi proibido algum dia. Vai numa roda de samba. Por que aquilo ali é proibido, sabe? É muito cruel, assim. É muito cruel, porque é uma atitude é como se fosse uma caneta desumanizadora
desumanizadora. Tudo que tem a mão preta é desumano e faz com que o outro lado, né, não se compadeça do que está acontecendo. Foram muitos anos, né, muitos anos de escravidão. E as pessoas agora, inclusive, né, com esse governo, eu não sei nem mais que nome que eu dou para esse governo, eles cunharam esse termo mimimi, né, que é uma das coisas mais odiosas que eu já vi na minha vida. Assim. Eu nunca tive tanto ódio de uma expressão, e uma expressão tão covarde quanto essa. Porque o que é o mimimi? É o problema do outro, que eu não quero me envolver. Então, nem problema é uma reclamação à toa. Então, quando as pessoas veem uma injustiça, quando as pessoas, por exemplo, agora, né, essa chacina que teve lá não sei se você soube, mas aqui no Rio, em São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, a polícia fez um ato de vingança. Isso já aconteceu várias vezes no Rio de Janeiro. Um policial é assassinado, e aí, para eles se vingarem, eles chegam no lugar onde eles julgam que poderia estar o assassino daquele policial, e eles dão um banho de sangue. E as pessoas não têm compaixão por uma situação dessa, sabe? De saber que uma mãe entrou dentro de um mangue para pegar o corpo do filho dela, que nem o bombeiro quis ir fazer isso. Toda vez que essas pessoas falam disso de um jeito, é isso mesmo, boa gente não deveria ser. Isso mostra um olhar completamente carente de preocupação, de humanização, sabe? Não tem dó, é uma coisa que não é humana. Por isso que eu acho que o preconceito ele age tentando fazer com que a religião, com que a música, com que toda expressão que venha da arte, da expressão negra, seja uma coisa diabólica, uma coisa perigosa, uma coisa que não tem muita explicação. Então, cuidado. Esse povo aí falando de Exu, não. Mas, por outro lado, o samba pode ser um ponto de encontro, né? Ele é um ponto de encontro. É uma boa definição, eu acho. Né? Interessante. Um show Sim. seu pode ser um ponto de encontro. É um ponto de encontro entre várias coisas. É muito interessante essa expressão, porque é um ponto de encontro entre culturas, é um ponto de encontro entre ancestralidades diferentes, né? Histórias diferentes, é um ponto de encontro entre realidades diferentes. O samba aproxima isso. Você, numa entrevista, Tereza, você disse que nessas lives que você fez durante a pandemia, você encontrou uma maneira de espantar a depressão e o fantasma do Rivotril. Foi como se fosse uma atividade terapêutica para você? Foi. Com todo respeito ao Rivotril e à depressão, né? Que a depressão não é uma coisa... foi uma maneira de eu me expressar, né? Eu estava em uma situação pré-depressiva, entendo. Porque se realmente eu tivesse depressão, eu teria que tomar remédio, eu teria que me medicar. Né? A depressão ela é uma doença física. Apesar de mexer com a nossa saúde mental, ela é uma doença física, ela precisa de tratamento. Não somente com... Eu acho que a música, a conversa, né? Tudo que aconteceu foram paliativos e coisas que ajudaram no tratamento, mas junto tem que ter um acompanhamento médico. Eu me preocupei muito com a minha mãe, porque a minha mãe estava muito triste, acompanhando os noticiários, e cada dia uma notícia pior. E eu fui meio indo nessa onda, né, porque eu não quis fugir das notícias, mas, infelizmente,
eu me deparei com notícias falando, né, dessa pessoa que ocupa o cargo de presidente do Brasil, né, da família dele. Então, cada vez que um filho dele fugia da justiça, cada vez que um tribunal de justiça é um dos filhos desse bandido, cada vez que ele saía sem máscara, que ele tocava numa criança, passava a mão no nariz, pegava numa pessoa idosa, debochava de gente com falta de ar, se deixava fotografar com arma, aquilo estava me corroendo. Eu fiquei, acho que quase 3 dias sem dormir. E não foi de orgia, né? Foi de desgosto, de preocupação, de tristeza, de desânimo, de desesperança. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei em viver em outro lugar que não seja o Rio de Janeiro, que não seja o Brasil. Mas foi me dando um desgosto, um gosto amargo, sabe, na boca, assim, de nosso país virou um manguezal. Quer dizer, um manguezal, eu não vou nem falar manguezal, não, porque o mangue ele é uma reconstrução ali da biodiversidade, um lamaçal, uma coisa sem movimento, sem expressão, sem nada. Assim. E aí eu fui ficando... Essas noites sem dormir foram me deixando muito amarga. E aí, quando eu vi minha mãe com um brilho no olhar, assim, feliz de estar cantando lá as músicas do Roberto, de estar cantando o sucesso da Ângela Maria, eu falei, isso pode servir para mim também. O que eu gosto de cantar? Eu gosto de cantar samba de terreiro. Eu fiz um vídeo, na verdade. Eu fiz um vídeo de 1h30, meia hora cantando samba de terreiro da Portela, meia hora samba do Império, meia hora samba da Mangueira. Aí depois eu fiz, era batalha, que estava na moda batalha de DJ, não sei o que lá, eu fiz uma batalha de melodistas. Cada música do Cartola eu cantava uma música do Zequete, que eram 2 grandes melodistas. Assim. E aí fui inventando. Quando eu me dei conta, passou um mês. Falei, caramba, um mês, fiz um mês direto, não parei. De segunda a segunda, estou eu ali fazendo. Vou fazer mais. Aí é um saco sem fundo, é um poço sem fundo. A cultura brasileira ela se renova e ela é múltipla. Para qualquer assunto que a gente queira debater, tem uma canção para falar disso. Qualquer assunto. Você escolhe um assunto, tem uma música lá. Se você, eu não sei, você pode saber, mas essa música existe. Sobre saúde mental, que música te ocorre? Sobre saúde mental? Tem uma música que me acompanhou durante algum tempo, alguns meses. Eu fiquei com ela na cabeça e cada vez que eu tinha essa sensação, como eu falei para você, de desesperança, essa música ela me ajudou. Ela vinha como se fosse um mantra na minha cabeça, que é uma música do Gonzaguinha chamada De Volta ao Começo. Posso cantar um pedacinho só para... Claro que pode, por favor. É assim, E o menino, com o brilho do sol, na menina dos olhos sorri e estende a mão, entregando o seu coração. E eu entrego o meu coração. E o vento me ensina as antigas cantigas de amigo e irmão, as canções do amanhecer, semear a escuridão. E é como se eu despertasse de um sono que não me deixou viver, e a vida explodisse em meu peito com as dores que eu não sonhei. E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim. E é como se então, de repente, eu chegasse ao fundo do fim, de volta ao começo, ao fundo do fim, de volta ao começo. Larará, larará, de volta. Essa música me faz voar. Você voltou a fazer show ao vivo.
essa depressão passou, esse sentimento ruim? Porque a situação mudou, mas não mudou, né, Tereza? Mudou, mas não mudou, né? Então, assim, a gente tem um vilão de desenho animado, que é pior do que o vilão do desenho animado. Porque o vilão do desenho animado, ele só quer o mal. A gente nunca vai ver, sei lá, o coiote fazer alguma ação que, plantando uma árvore, a gente nunca vai ver a maga patológica fazer alguma coisa, dar um doce para uma criança. A gente não vê, porque foi desenhado ali para o mal. E esse cara é isso. Ele, inclusive, ele que é tão preocupado com a família, né? Com a família dele, inclusive, nem a família dele ele faz bem, porque ele criou bandidos. Ele criou pessoas que continuaram o lamaçal, né? que ele cria, que ele tenta espalhar pelo Brasil. Então, às vezes dá um certo desânimo. As desculpas que se dão para o genocídio dos povos originários no Brasil é uma coisa muito nojenta, é muito bizarro. É muito bizarro. É a mesma desculpa que se dá quando se mata um preto por acaso. Desculpa, eu achei... Ele estava carregando um guarda-chuva, eu achei que era uma arma, desculpa. Não, ele estava carregando uma marmita, eu pensei que fosse uma arma. Eu queria... Algum branco já foi morto porque estava carregando uma marmita? Eu queria saber se, inclusive, essa desculpa seria aceita. Pois é. Sabe? É muito doido, assim. Sei lá, um carro, né, com uma família branca tomar 81 tiros e falar, não, a gente se assustou, desculpa, me assustei, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 10º, meu Deus do céu, o susto já passou, mas não. Essas desculpas são dadas, assim, são jogadas meio ao léu. Então, eu estou vivendo assim, meio... Uma hora eu estou com esperança, outra hora eu me preocupo um pouquinho, mas aquela sensação de que tudo poderia ruir, passou. Porque a vacina chegou, com tudo, né, que envolveu vacina no Brasil, eu consegui me vacinar com 2 doses, vou tomar a 3ª dose. Se tiver 10 doses, se eu tiver que me vacinar até morrer, eu vou me vacinar até morrer. Saber que o hospital, né, o hospital que era exemplo, né, de atendimento de Covid, zerou os pacientes, saber que as mortes diminuíram, isso dá um certo alívio, assim. Mas, enquanto não tiver todo mundo vacinado, sempre vai ter um alerta, assim, será? Sabe? Então, assim, por exemplo, eu fiz um show no Vivo Rio com 30% da casa. Dei uma afliçãozinha, mas fiz. Eu não sei como é que se acaba uma pandemia. Vai ter um dia que alguém vai falar, acabou. Acabou, que nem futebol, assim. Alguém vai apitar e vai falar, vamos embora, gente, vamos para a rua. Ou se é isso, né? Se a gente dá um passinho para frente, daqui a pouco dá um passinho para trás. Eu não sei como é que é. Como é que você sentiu o público? O público, primeiro no tempo das lives e agora o contato físico. Como é que você sente que as pessoas estão? Como é que está a saúde mental das pessoas? Em que medida as tuas cantorias ajudaram essas pessoas? Não consigo entender direito assim todo o efeito que possa ter causado, mas eu tentei criar uma corrente de amor, de cuidado, de carinho, de lembrança. Então, cada vez que alguém entrava na minha live e eu reconhecia o nome, são pessoas que eu não conheço o rosto, eu não sei quem são, não sei como é o timbre da voz. Não sei se essas pessoas são pessoas que seriam minhas amigas pessoalmente, mas era tão bom falar Catita, a menina da Bahia, fulano, é gostoso falar e trocar esse carinho, sabe? Assim, ver as pessoas falando entre elas. Não estão falando comigo, entraram ali, mas estão ali meio que conversando entre elas. Eu acho que a live foi um pouco disso, foi uma transmissão
Algumas pessoas falaram, é o quilombo do amor. Eu acho essa expressão maravilhosa, de ser um quilombo do Maravilhoso. amor. Uhum. Mas, assim, tem gente que eu vi a alegria das pessoas lá na Viradouro, na quadra. Teve o cordão do Bola Preta, um mini cortejo, assim. Você vê o brilho, né, no olhar das pessoas. Mas também teve gente que eu conheço, e algumas pessoas eu fiz questão de não ter qualquer tipo de relação, que eu entendi que não são, sei lá, eu não quero esse tipo de amizade também. Tem pessoas que, para eles, a pandemia nunca aconteceu, que continuaram vivendo a vida normal, não teve nenhum tipo de cuidado, nem com o corpo deles, né? Porque nosso corpo, nossas regras, tudo bem, para a mulher não serve muito, serve mais para o homem, mas existe isso, nosso corpo, nossas regras. Mas e a sua mãe, seu avô, seu tio, aquela pessoa mais velha que mora com você, que você vai encontrar, sabe? Me surpreendi um pouco, assim. E aí eu olhei e falei, nossa, fulano, nunca pensei. Foi. Em outra vida a gente se encontra, nessa, não. Ô, Tereza, você conheceu a dona Ivone Lara? Sim, muito, Muito. muito. Ó, eu estou falando assim, empolgada, porque assim, muitas pessoas eu gostaria de ter conhecido, né? Cartola, Candeia, Nelson Cavaquinho, Padeirinho, Alcides Histórico, não conheci. Mas a Dona Ivone, eu conheci a Dona Ivone bem no início da minha carreira. Primeiro eu fui fazer um coro, era um show do Moacir Luz, chamado Esquina Carioca. E aí era Moacir, convidava Walter Alfaiate, Nelson Sargento, João Nogueira, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, os Uau, Carlos da Vida. só isso. Só. Aí, Dona Ivone ia cantar Axé de Anga. Conhece essa música? Um jongo, é meio jongo, meio samba. E aí ela começa. É um canto que arrepia tudo, você fica tomado. E aí, ela, na passagem de som, ela inventou um outro cantarolar para começar. E aí era isso. Dona Ivone, vamos ensaiar. A senhora vem cantando lá da coxia, né? Vem cantando no meio das pessoas, vem entoando. E aí, quando chegar no palco, a senhora começa a cantar a música. E aí, no ensaio, ela veio. Quando eu olho para o lado, Carlinhos Sete Cordas estava assim, ó. A boca do Carlinhos fazia assim, ó. O Moacir chorando, que a camisa dele fez 2 bolotas aqui. Eu e Dorina, a gente não conseguia, a gente não conseguia fazer nada. Quando ela chegou no palco, a banda inteira estava aos prantos. Aí o Moacir falou, Dona Ivone, o que a senhora fez, Dona Ivone? A senhora criou um contracanto diferente, que coisa mais linda. A senhora pode fazer isso na hora do show? Aí ela, meu filho, eu já esqueci. Na hora eu invento outro. Uau! Na hora eu invento outro. Que ela foi Sempre. assistente social, né? Não sei se você sabe disso, estava pesquisando a vida dela. Trabalhou com Fui a Nise assistente. da Silveira na reforma psiquiátrica, um negócio... E a Dona Ivone, pelo que eu entendi de alguns biógrafos, a Dona Ivone ela ajudou na criação da musicoterapia. Ela percebeu ali que aquelas pessoas que estavam internadas ali no Engenho de Dentro, No que elas hospital psiquiátrico, né? No hospital psiquiátrico. Sim, ela percebeu que aquelas pessoas, quando entrava música, ou quando aquelas pessoas tinham algum tipo de instrumento musical, quando a música entrava na conversa, que as pessoas iam para outro estado mental, elas se liberavam um pouco da condição delas, sabe? E elas iam para a música. Então, elas gostavam
de tocar instrumento, ou de ouvir música, ou de cantar, enfim. Dizem que a ação dela foi muito importante para o ingresso da musicoterapia. E ela tinha um saber erudito, né? Eu vi ela contar uma história que era o seguinte: o Villa-Lobos, ele ia nos colégios fazer ditado para, inclusive, pegar pessoas, né, que descobrir vozes. E aí tinha os ditados musicais que ele fazia em alguns colégios. E aí o Villa-Lobos foi no colégio da Dona Ivone. Uau! E a Ivone, ela não sabia ler as notas. O que ela fez? Ela decorou o ditado. E aí ela foi arguída pelo Villa-Lobos e o Villa-Lobos achou que ela estava lendo tudo e ela, na verdade, ela Nossa, decorou. fantástica. Cara, a história. Um negócio assim, fantástico. Pelo amor de Deus, não, eu não sei dizer. Aí você vê a mulher sambando, parece que é um passarinho, assim. O pé dela meio que parece que sai do chão, assim, ela vai deslizando e a musicalidade, a facilidade de criar melodia. Tanto que ela, sempre que ela estava parada, ela estava sempre com um cantarolar preso, assim. Nossa, eu não sei, eu tenho uma adoração assim tão. Eu lembro que a gente fez uma série de shows no Sesc, no Rio de Janeiro, eram acho que 8 shows. Era eu e o Semente e a Dona Ivone. Dona Ivone era participação especial. E aí, quando chegou no último dia, ela entrou diferente. Em vez dela entrar da coxia, ela veio da plateia. E eu conhecia todas as roupas dela, quase todas. Amava. E ela tinha um vestido de madrepérola, sabe? Uma cor meio azul, meio rosa. Era uma seda, assim, não sei que pano era aquele, mas era uma coisa assim, um pano bem leve, parecia uma sereia. E aí ela veio no meio da plateia, ela veio, parecia uma santa, assim, voando, né? A plateia de cima, ela veio descendo assim até o palco. Ela vinha cantando e a gente cantava junto. Eu não consegui cantar. Eu não fiquei parada olhando assim. Eu gostava de olhar para ela, achava ela linda, completamente linda. Eu lembro também uma vez no Semente, que era aniversário dela, e o parceiro dela, o Bruno Castro, era amigo do João Calado, então fez uma festa para ela no Semente. E aí o Semente era um barzinho, a lotação do Semente era 104 pessoas, imagina, era isso. Eu fui. E aí o Semente completamente, todo mundo assim, uma cabeça aqui, um pescoço aqui. E aí não tinha lugar, estava muito cheio em cima. Eu me ajoelhei, porque embaixo dava para respirar melhor. E eu fiquei de cara nos pés dela. Ela estava com a sandália assim, dourada. E fiquei só vendo o pé dela, sabe? Assim, ela cantando, ouvindo, né? E os pezinhos dela para lá, para cá. Olha, eu falei, meu Deus do céu, não me deixe esquecer dessa visão, porque essa visão ela vai me ajudar algum dia, na hora de eu compor uma canção, na hora de eu fazer alguma coisa, ou eu tiver num desespero total. Essa visão, eu não posso esquecer disso. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Assim. É sei lá, uma pessoa. Eu não gosto de comparar, artista não se compara. E tem muita gente que fala, ai, fulano, eu não sei o que é lá brasileiro. Não, mas eu acho que a Dona Ivone, a importância da voz da Dona Ivone é tão importante quanto a Ella Fitzgerald é para o jazz americano, sabe? Uma expressão vocal, é um jeito de dominar a língua e de falar que eu acho que é o canto mais próximo de uma voz de anjo, sei lá. Tereza, aqui já rumando para o final da entrevista,
Eu queria te perguntar, qual que é o teu lugar de fala? O meu lugar de fala é mulher, suburbana, preta, vascaína, muito vascaína, uma pessoa que não teve muitos privilégios na vida, que conheceu de perto e desde cedo, né, o que era racismo, o que era injúria racial, mas nunca passei fome, mas passei dificuldade. Sempre tive comida na minha casa, sempre tive. Meu pai era feirante, então, enfim, a gente sempre teve frutas. Minha família, mesmo com dificuldade, sempre teve famílias que ajudavam, sempre conseguiu ajudar. Minha mãe estava sempre pegando alguma criança para criar junto com a gente. Mas eu acho que isso me define. Assim. Eu sou uma cantora, compositora negra, suburbana, portelense, vascaína. Você poderia, para fechar a entrevista, fazer uma... Como é que é? Desculpa, não escutei. E De novo, de novo, um não ouviu? umbandista. Isso, eu sou da Umbanda. Nossa, você teve que falar 3 vezes para eu escutar, hein? Confirmou, então. Ô, Tereza, você quer fechar com algum samba? Quero. Bom, eu falei tanto dela, então eu vou fechar com Dona Ivone Lara. Um samba chamado Adeus à Solidão. Assim. Lá vai todo o meu sofrimento embora, sorrisos e alegrias estão a me esperar no meu caminho, flores se abrindo, de novo a esperança, e a vida está sorrindo, que bom. Para bem longe vai meu sofrer, vou sentir o que é viver. Adeus, melancolia, adeus à solidão. Quem tanto errou, ganhou perdão. E adeus, melancolia, adeus à solidão. Quem tanto errou, ganhou perdão. É só nos laços do amor que a gente acha prazer. Encontrei quem me quis e se fez merecer. Ai, esse bem que me guia nesse mundo desigual, vou me dar com euforia para ser feliz afinal. Ai, esse bem que me guia nesse mundo desigual, vou me dar com a euforia para ser feliz afinal. Tarará.